Boa noite, eu sou a Ana Paula, do Comitê Popular de Lutas, e hoje estamos aqui no nosso quinto episódio do videocast A Cidade que Queremos. Não esqueçam de curtir as nossas redes, seguir lá no YouTube, no Instagram, no Facebook e saber das novidades e dessa afetividade que a gente vem tentando reencontrar na cidade de Miguel Pereira. Essa noite estamos aqui com uma membra do Comitê Popular de Lutas e muito atuante, a professora Virgínia. Solta a vinheta. Boa noite, Virgínia. Seja bem-vinda. O comitê está muito feliz por você ter concordado em falar com a gente essa noite. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Ana Paula. Eu me sinto privilegiada, né, por vocês desejarem me entrevistar. Eu acho isso um privilégio. Né? Aí corre o risco de eu me achar muito importante. Você é muito importante, Virgínia, para todos nós. E se a gente te escolheu é porque a gente sabe que você tem ótimas histórias para contar para a gente, é uma pessoa interessante, é uma pessoa que vai trazer muita coisa boa para essa noite aqui para a gente. Muito obrigada. E, Virgínia, quem você acha que você é ou quem você é em Miguel Pereira? Eu sou mais uma profissional, né? Eu trabalhei muitos anos e para mim foi assim, uma surpresa, depois de aposentada, eu descobri que eu era querida pelos ex-alunos, né? Então isso aqueceu meu coração. Né? Eu não tinha essa visão. Né? Então, como pessoa, assim, eu sou pouco conhecida, né? Porque eu sempre fui mais. Estudei fora há muito tempo, desde criança. Né? Então, assim, tive poucos laços aqui. E os meus amigos, a maioria já morreu, só tenho duas da época de adolescência, né, que não moram aqui. Então, assim, sou mais conhecida como professora e sou de matriz africana, então pertenço a uma casa, né, de Umbanda, e, enfim, mas né, tenho laços, né, de amizade com a mãe Santa, mais ou menos 50 anos. É isso, né? Eu vivo atualmente mais reclusa. Enfim, a gente vai tendo também, vai envelhecendo, a gente vai ficando mais, sei lá, mais exigente, não sei. Né? Ainda mais. Talvez mais seletista. Isso mesmo. Né? A gente vai escolhendo quem a gente quer estar perto, né? Isso, E assim, sinto muita falta porque eu não, não formei a minha família, né? Eu não fiz filhos, enfim. Então, minha família é bem pequenininha. Um irmão e dois sobrinhos, na verdade, consanguíneos, né? E a minha cunhada, né? Enfim, forma meu núcleo familiar, né? Mas, assim, fico mais sozinha, porque cada um tem suas vidas, né? Mas você não está sozinha, você está no nosso comitê. E aí a certeza. gente fala todo dia, porque a gente fala muito naquele grupo. Então a gente troca ideia o tempo todo. A gente nunca está sozinho. É verdade. E assim, é uma pena não poder participar mais presencialmente, né? Por conta de fatores físicos, né? De artrose, enfim, as questões da idade. Né? Então, para mim, é difícil ficar, por exemplo, na rua. Né? Chega um ponto que eu tenho que sentar. Né? E eu sempre fui muito
rua. Eu gosto da rua, sabe? De samba, roda de samba, né? De vez em quando eu ia para Mangueira, né? Eu tenho amigos que trabalham lá, na FETEC. Então, quando tem algum evento, né, eles me comunicam e eu vou. Eu gosto disso. E eu posso te perguntar, Virgínia, quantos anos você tem? E nesses anos todos, essa sua trajetória, o que trouxe de coisas boas para sua vida? Assim, como você cresceu enquanto pessoa? Bom, eu tenho 71 anos e, assim, eu acho que o magistério, principalmente na época em que eu trabalhei, né, que eu comecei a trabalhar nos anos 70, me formei e comecei a trabalhar, porque tinha concursos, né? E era o que minha mãe podia me proporcionar. Né? E engraçado, eu queria ser psicóloga. Eu acho que era para me curar, que eu sou meio doida, né? Quem não é? Quem não é? Eu sou meio doida. E, assim, é, fiquei muito nessa de dar aulas, né? E muito estudando muito também, né? Enfim, é isso. Mas, assim, aos 71 anos, a gente. Não é que a gente não aprendeu tudo, a gente ainda tem muito a aprender, não é? Eu vejo assim, eu aprendo muito com os meus sobrinhos, por exemplo, com todas as pessoas. Né? Às vezes, um raciocínio que nós não havíamos tido ainda. Né? Então, eu acho que o jovem ele traz para nós isso. Uma outra visão de vários elementos da nossa sociedade, né? Do nosso dia a dia. Né? Esses jovenzinhos fazem a gente renascer, né? Com certeza, com Porque certeza. eles pensam com uma facilidade. Muito grande, muito grande. Então, a gente acaba aprendendo. Né? Então, assim, não sei se hoje, porque eu estou afastada, né? Já estou aposentada há algum tempo, da escola pública, não sei como estão os jovens hoje, né? Estudantes, adolescentes. Né? Embora eu trabalhe no Enem, né? Aulas de reforço, né, que a Estela criou, né? Eu acho uma pessoa fantástica. Né? E aí você, né? Mas são poucas aulas, né? Enfim, mas a gente aprende, né? Com os alunos, com os adolescentes, com criança, né? Eu gosto muito, muito mesmo. É só a gente se permitir, né? Aprender, né? Aprender. A gente A aprende gente com se todas as permite. a gente tem que se permitir isso. É. Você falou do Enem, para quem está assistindo a gente, algumas pessoas do comitê criaram o pré-Enem, né? É uma aula de reforço para o Enem para as crianças de escola pública. E ano passado a gente teve uma grande vitória, 8 alunos entraram, né, em vagas de universidades públicas, e esse ano o pessoal está lá de novo, dando aula de reforço para levar mais alunos, né, daqui de Miguel para a universidade. E aí a Virgínia está falando que ela dá aula, né? Outros colegas também, membros do comitê, também dão aula lá. E Muito conheci interessante. pessoas, e eu fui convidada este ano, né? E conheci pessoas ótimas, colegas, né? Com outras ideias. Então, eu estou sempre aberta à aprendizagem. E penso que a gente vai morrer e não vai saber de tudo. Né? Exatamente. E, a gente, Exatamente. e assim, né, Ana Paula? Eu acho que a gente constrói certas questões no decorrer da vida e também a gente vai desconstruindo. Então, eu posso me considerar, assim, aos 71 anos, um ser humano em desconstrução. Né? Antes eu pensava, não penso mais, eu vou me desconstruindo. Né? Eu acho que esse é o grande barato da vida, né? Falando com dia, né?
a gente se constrói de uma forma, em determinada época, né? Porque os anos 60 são completamente diferentes dos anos, né? Exatamente. E aí você falando em desconstruir, né, em poder aprender, em se permitir aprender, o aprender é também se permitir ouvir, né? Então, assim, alguns outros videocasts que a gente fez, quando se falava em pertencimento de cidade e tudo mais, as pessoas sempre falavam, né, que não há uma gestão que não ouça a população, né? E você está É, falando exatamente isso. Eu só consigo aprender se eu me permito ouvir, né? sim, Então, novamente, a gente entra nesse pertencimento da cidade, né? Hoje, o que está acontecendo, sem ouvir a população. O que você pensa disso? Você consegue se ver nessas construções todas, nesses outdoors todos? Você é representada enquanto mulher, enquanto preta, enquanto professora? Você se vê representada? não, de jeito nenhum. Não me vejo representado em algo que não é a nossa história, não é a história da nossa região, né? A nossa região ela tem uma vocação ecológica, né? Por conta da escravização. Claro que a escravização, embora o Brasil e a cidade, eu acho, queira desconhecer esse fato, né? E foram quase 400 anos de escravização, é muito tempo. Vieram para cá mais de 5 milhões de ancestrais. Então, eu não me vejo representada nessa cidade, né? E nós temos, por exemplo, em Veracruz, a única ponte de ferro em curva do mundo. Isso é uma história fantástica da engenharia, né? É, e que não é explorado, né? Então, como mulher e eu sou da cidade, da região, né? Assim, atualmente eu não me sinto pertencente. Vou te dizer, eu me sinto pertencente à Bahia, ao estado da Bahia. Se eu pudesse, eu ia morar em Salvador. Lá eu me sinto pertencente. Né? É uma história, a história dos meus ancestrais, né? Negros. Então, eu não vejo assim, sabe, maior hotel, melhor hotel, sabe? Não me vejo nessa nova cidade. Isso é muito triste, né? Porque assim, você mora aqui há quantos anos? Desde sempre. Aliás, Desde. eu moro na casa em que eu nasci. Ah, você nasceu aqui. Eu não sabia que você tinha nascido aqui. Você Eu nasceu e nasci, criou aqui. é, só saí aos 7 anos. Minha mãe era visionária, né? Então me colocou no colégio de freiras, de brancos e ricos. Olha só, que espetáculo, né? Então eu me tornei assim, claro que foi uma luta muito grande, né? Daria até um livro. Mas assim, tirando, né? Excetuando o racismo sofrido, etc., foi uma grande aprendizagem, né? Como eu aprendi muito. Então, a minha forma de pensar, talvez porque eu tenho estudado fora, eu morei fora há muito tempo, né? Interna, né? Enquanto até a minha adolescência, estudei um período aqui, depois fui fazer faculdade em Valência, que na época era o que minha mãe podia me proporcionar, e morava em Valência. Né? Então eu era muito de viajar, minha mãe era essa pessoa, né? Eu tinha parentes do Espírito Santo, então me deixaram ir sozinha, né? Para o Espírito, para Vitória, né? Deixando na rodoviária, para minha tia me esperar, né? Na rodoviária de lá. Então,
eu fui educada para ser independente, né? E para questionar. Então, atualmente, a cidade para mim é estranha, honestamente. Eu não me vejo nessa nova Gramado, né, digamos assim. Né? Eu gostaria de ter a cidade, claro que com progresso, mas dentro das características da nossa região. Sim. E Né? você já falou assim várias vezes para a gente com relação a preconceito, a racismo, acabou de falar, né, que estudou no colégio de branco e assim a nossa cidade é um tanto quanto conservadora. Sim, E sim. você sofre muito por aqui? Bastante, porque eu nunca fui aceita de verdade. A não ser quando eu era adolescente, que eu tinha um grupo de amigos, né? Cujas mães pensavam parecido, talvez, né? Então, assim, não me sinto pertencente porque não estou me jogando confete, entende? Mas eu fui uma menina preta e inteligente. Uma mulher preta e inteligente. E preto não pode ser inteligente, ele não pode demonstrar. Ele tem que ser aquela coisa que o Adilson escreveu, né? Racismo recreativo. Ele é aquele cara que faz piadas, né? Que chega nos locais, aí é chamado "Ô negão!" E tudo, né? E fica tudo bem, né? Olha aqui, olha a nega, né? E fica tudo bem. Eu não sou essa pessoa, né? Então, eu até entendo esses outros, digamos, essas outras pessoas negras, porque não é porque somos de uma mesma raça que temos que pensar igual. Nós somos, antes de qualquer coisa, seres humanos, né? Com educação diferente, maneiras de pensar diferentes. Então, eu acho que esses irmãos negros, digamos assim, fazem certas coisas para serem aceitos. Porque você tem, por exemplo, pessoas negras que foram faxineiras, né? Numa situação de subalternidade, que é o que a sociedade deseja para nós negros, a subalternidade. Então, essas pessoas, elas são mais pertencentes, porque elas fazem o jogo da sociedade. Né? Elas aceitam aquele racismo recreativo, por exemplo. Né? E eu não sou essa pessoa. Eu fui educada com pensamento crítico, porque eu fui uma criança que lia muito. E a minha família é uma família preta, e minha família materna e paterna, mas um ponto fora da curva. A minha avó lia, ela não tinha instrução, né, de ter os cursos adequados, sabia ler e escrever. E aí, olha qual a minha surpresa. Ela lia muito e eu deitava ao lado dela com algum livro que compravam para mim de imagens, com imagens, né, também. E aí, quando ela morreu, que né, minha mãe foi ver as coisas, né, morávamos todos juntos, livros dela, e a minha avó lia Machado de Assis, José de Alencar, eram esses os livros que ela lia, de esoterismo. Então, a minha família é uma família negra, de uma certa forma privilegiada. Porque o meu avô comprava jornal todo dia. E assim, aí eu vou entrar, eu falo demais, hein? Me corta. Não, imagina, tá ótimo. Os meus pais e meu avô, tio, eram todos da rede ferroviária, antiga Central do Brasil. Então, na medida em que os nossos governantes retiram essas empresas, eles precarizam Sim. as pessoas mais pobres, no meu caso, a minha família,
Então, eles puderam estudar um pouco, dar estudos para os filhos, porque eles tinham um emprego na rede ferroviária da Central do Brasil. E era uma empresa, como algumas empresas daquela época, que não tinha diferença nesse sentido, entregava do letrado ao analfabeto. E quem não sabia ler, né, analfabeto, trabalhava na soca, que era a expressão usada na linha, né, na linha férrea. E quem tinha um pouco mais ia para o escritório. Minha mãe começou a trabalhar com 16 anos, por conta da guerra. Os homens foram para a guerra, né? Então, abriram espaço para as mulheres. Então, ela trabalhou no escritório da Central do Brasil. Ela sabia, né, a linguagem de telégrafo, né, datilografava. Minha mãe é uma pessoa de muita cultura, de muito conhecimento, e só estudou até o 3º ano do ensino primário. Né? Então, para você ter uma ideia, eu conversava fatos da minha profissão com ela, coisas que às vezes eu não conseguia conversar com os colegas. Conversava com ela, para você ter uma ideia. Minhas tias-avós todas liam muito, todas, né? Então, a nossa região ela começa a ficar precarizada e mais pobre, digamos assim, com o fechamento da ferrovia. E todos os países do mundo inteiro priorizam a ferrovia. Que é o meio de transporte mais barato. Mais barato. E o nosso país é continental. Né? Então, deveríamos ter um trem. Aí a gente vai entrar na questão política. Os Estados Unidos precisavam vender carro. Sim. E os ferroviários eram muito politizados, faziam greves na Central do Brasil e tal. E aí a ditadura começou a se vender para os Estados Unidos. E precarizou, quer dizer, a nossa região, economicamente, perdeu muito. E a ferrovia só começou por conta dos senhores de escravizados, porque eles precisavam escoar o café, a produção de café, para chegar ao porto do Rio de Janeiro. Então, por isso que nós tivemos a ferrovia aqui na nossa região e tivemos pessoas, digamos, ricas, de poder, e que tinham essa visão, como o Barão de Mauá, que foi o idealizador da ferrovia. Né? Então, você veja, daqui com a ferrovia nós íamos para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, daí para o Espírito Santo, Rio, pegava Espírito Santo, e tinha aqueles trens de luxo, né, para São Paulo. Né? Então, aqui era uma região pobre, mas que a população tinha condições de dar estudo para os filhos. Então, todos nós, eu sou filha e neta de ferroviários, e todas as pessoas da minha geração conseguiram estudar por conta da ferrovia. Sim. Permitia acesso, né? Dava acesso, né? Dava acesso ao estudo, né? Ao Rio de Janeiro. Eu me lembro que eu ia de trem com a minha mãe para o Rio de Janeiro, na Central, e meu irmão, já falecido, a primeira coisa que ele chegava na Central, no Dom Pedro, sempre aquele cheirinho de comida, né? de sanduíche. Aí eu falei assim, eu quero almoçar. Às vezes cedo, entendeu? 11 da manhã, não era hora, eu quero comer. Aí a mamãe dava alguma coisa, né? Para ele não ficar chorando, incomodando, e pronto. Ele já queria logo comer.
Então, E aí você falando da ferrovia, né? Você vê como o processo de apagamento de tudo, né? Porque assim, hoje a gente tinha um prédio em Governador Portela, né? Porque Governador Portela tem essa história, né? Esse histórico com a rede, né? E aí, a cada ano que se passa, vai se apagando mais um pouquinho, vai se derrubando mais um pedacinho, vai se inovando aqui, e apaga completamente a história do município, né? Isso eu fico muito triste, né, por conta disso, porque a ferrovia foi o progresso da nossa região. Então, não, assim, não se ganhava, né, um dinheiro, um salário altíssimo, mas as pessoas tinham dignidade. Sim. Né, dignidade para dar educação aos seus filhos e para que eles pudessem também trabalhar. E outra coisa, nós tínhamos o Senai. Sim. Olha que coisa maravilhosa, que a ditadura foi acabando, né? É a elite do atraso, como tem o livro do Gessé Souza, né? Veja só, o Senai, nós tínhamos o ginásio, né, porque depois houve o Jarbas Passarinho, ele acabou com a educação do país, enfim. Então, nós tínhamos o antigo primário, o ginásio e o ensino secundário, que aí era administração, curso normal, contabilidade, científico. Assim, os cursos já eram endereçados à profissão que o jovem escolhesse. Né? Então, nós tínhamos o Senai, que eu considero fantástico. Por quê? Os alunos, os adolescentes, iam aprender uma profissão, por exemplo, mecânico, enfim, profissões de operário, digamos assim. Né? Então, o ginásio era à noite. Eles ficavam o dia inteiro no Senai, ganhavam metade do salário mínimo e à noite iam para o ginásio estudar. Então, o jovem, o adolescente, ele tinha ocupação o dia inteiro. Sim. Ele não tinha tempo para fazer muita besteira. Porque ele estava ali e ainda ganhava um dinheirinho, que muitas vezes não era para os pais, ficava para ele, quer dizer, ele aprendia a lidar com o dinheiro. Sim. Né? Como se depois, assim, tinha a questão da mesada, né, que os pais depois davam, mas, digamos assim, o Senai ele pagava para o aluno estudar, aprender uma profissão. A ditadura conseguiu acabar com isso também. Aí veio outros governos, enfim, de direita, etc., etc., e foram precarizando. Que aí a gente vai para o Gessé de Souza. É a elite do atraso. Porque quanto mais pessoas estudarem e trabalharem, mais o país vai progredir. Isso é óbvio. Teremos mais seres pensantes, né? Sim. Mais seres argumentadores, mais seres que não aceitarão tudo de cabeça baixa, né? Exatamente. Por isso você já vem desde o início falando de livros. Por isso que livros são tão condenados, né? Se queimou livros, se procura livros, né? Então é isso. Demonizou, né? Demonizou os livros, exatamente. E assim, o sistema está nesse nível, né? De precarizar, de desmontar, de destruir absolutamente tudo. Porque você falou do Senai. O Senai hoje, em Miguel Pereira, vive só na história, né? Porque ele não existe mais. Ele não existe. Existe o prédio que se fala, vou estudar na escola do Senai. E aí é uma escola que, apesar de pública, eles tentam também elitizar, porque eles fazem uma prova, né, que não tem qualquer legislação que abarque essa prova que eles fazem para entrar nessa escola, e aí acaba que eles fazem uma seleção, né, não muito justa, porque as crianças que vão fazer as provas nem sempre são crianças que vêm da rede municipal.
da rede pública. São crianças que, em uma grande maioria, vêm das escolas particulares, de ensino primário das escolas particulares. Então, assim, aí a gente novamente cai nessa coisa de elitizar, dessa elite do atraso. É exatamente isso. É delineado, né? Tá ali, só não vê quem não quer. Quem não Só tem não vê quem não quer. né? Aí agora, vamos esse novo ensino médio. O que é isso? O que é isso? Vai aprofundar a distância entre as pessoas mais pobres e, como sempre, a elite. A elite vai estudar em colégio particular. Sim. Né? E, assim, os colégios particulares, na minha visão, com raríssimas exceções, eles não têm alunos, eles têm clientes. Porque o aluno não pode ser contrariado. Sim. Pode ser contrariado, ele não está sendo educado. Né? Então, eu tenho uma visão de educação muito, muito particular nesse sentido. Então, essa coisa, não pode castigar. Imundo. Quer dizer que o mundo vai paparicar, né, essas pessoas, essas crianças que no futuro serão adultos, vai todo mundo, né, os empregadores, né, vão fazer as vontades? Não vão. Então, sim, o mundo precisa de regras. E a escola tem que ensinar como conviver com essas regras, né? Você tem que dar regras, né? Porque nós, seres humanos, somos muito complexos. Sim. Se nós não tivermos regras nessa primeira infância, até se diz que se educa de fato até os 7 anos, né? Depois você vai tentando, mas você não deu educação até os 7 anos, vai ser muito difícil depois, né? Então, eu vejo o ensino hoje, Ana Paula, e me dá uma tristeza muito grande de ver como está, assim, não pedem livros, Sim. né? A literatura precarizada. Por que eles estão tirando a área de humanas? Porque é a área que faz o sujeito pensar, que leva ao pensamento crítico. Sim. Né? Então eu fico assim, meu Deus, como é que vai ser essa sociedade futura? Né? Quer dizer, nós vamos ter um fosso muito maior entre a elite e os pobres, entre os brancos e negros. Negros. Principalmente os negros. Então, como nós, negros, somos a maioria da população brasileira, eu acho que entre negros e pardos, embora eu não goste dessa palavra pardo. Pardo, para mim, é papel. Né? Mas, enfim, é assim que utilizam. Né? Nós somos, se eu não me engano, 56% da população. Fora das áreas de poder. Sim. Marginalizados, né? Marginalizados. Né? E mesmo assim, quando a gente está num espaço, né, que você galgou por seu esforço e tal, eles tentam deixar você mal. Então, como se você não tivesse esse saber. Sim. Eu, da minha profissão, eu já fui questionada, não vou citar nomes, né, várias vezes no meu saber, né, em faculdade, aqui, enfim, né? E eu ficava assim impressionada com a cara de pau, né? Como é que você vai questionar uma professora um Sim. assunto? Não estudei isso. Lógico, estou na faculdade. Exatamente. Né? Então, assim, várias vezes, né? Correção de prova. Ué, Virginia, por que você deu errado aqui? Olha, a professora fulana de português falou que não é assim. Eu falei, então tá. Mande ela fique no meu lugar. Ela tem o mesmo saber que eu. E assim vai. Né? Então, de qualquer maneira, nós negros estamos sempre pedindo por favor. Né? Sim. Olha, eu sei. Por favor, você aceita esse meu conhecimento. Né? E o mais engraçado, eu sofri mais aqui em Portela do que, por exemplo, em Patim. É contraditório, né? Contraditório isso? Contraditório, principalmente porque você já disse que é de
Religião de matriz africana, Não é? uma preta, e que numa cidade de 80% da sua população é evangélica, né? É É contraditório. muito, né? Então, eu sempre me senti à parte. Nunca me senti pertencente, de fato, né, por essas situações. Porque eu assim, vejo muito, como você acabou de falar, Ana Paula, uma cidade conservadora, né, e que não atende, não é isso que eu quis dizer, eu quero dizer assim, é uma população que julga. Me lembra até o livro, o filme A Cabana, Sim. né? Que Deus é uma mulher e negra, muito interessante essa metáfora, né? Jesus é muçulmano, o Espírito Santo é uma mulher e asiática. E tem uma cena que eu acho fantástica, que o personagem, né? Claro que o personagem tem uma dor muito grande, etc, etc. E que tem uma cena em que ele vai sentar num trono, né? Aí ele pergunta, eu vou ser julgado? Não, você que vai julgar. Você não gosta de julgar as outras pessoas? Então aí, agora você pode julgar. É isso. Eu não, eu, sabe, me incomoda muito essa questão de julgamento, sabe? Porque o fulano é de matriz africana, não presta. Que aí é o racismo religioso que, que o Babalorixá Cid Nogueira escreveu esse livro. Né? Se o judeu tivesse essa religião, será que ele seria perseguido? É muita coisa para a gente lutar todo dia, né? Há muita coisa. É muita coisa, porque aí vem o racismo estrutural, vem o racismo religioso. Não, Recreativo, é muita coisa, né? coisa. E É aí, muita outra coisa. coisa, eu sempre tive fama de ser metida. Como eu tenho postura, porque Sim, puxei a família do meu pai, que era assim, meu pai era assim, né? Então eu sempre fui assim, de andar de cabeça erguida, né? Postura, etc. Metida. Agora, será que tinha assim, várias outras brancas com a mesma postura minha? Nenhuma delas sim. era metida. Só eu. Ah, ela tem classe, É, né? Ah, ela tem classe. Você é metida, ela tem classe. isso. É, Então, é assim, uma região, meu Deus, que precisa se modificar nesse sentido, né, as pessoas, para de julgar as outras. Cada um viver sim. a sua vida. Eu já acho muito difícil viver a minha vida, sabe? Pagar boleto todo mês, né? Tudo bem. Ai, não é difícil tomar conta. Não vai ver essa coisa de julgamento, né? Porque fulano é preto, porque fulano não sei o quê, né? Fulano é metido. Eu não posso dizer se fulano é metido ou não, porque eu não conheço, Não conheço. não convivo com ele, então sei. Mas a gente pode se colocar no lugar do outro, né? Claro, empatia. Né? Empatia, a gente pode se colocar no lugar do outro. Antes de pré-julgar, Sim, né? sim. Vamos É. se colocar no lugar do outro. E outra coisa, né, Ana Paula? Eu aprendi assim, eu não posso fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que me fizesse. Eu lembro. Você gosta? Você gostaria? Não, então você não pode fazer. É Exatamente. simples. É Né? simples. Não, é uma máxima que eu acho que a gente tem que levar para a nossa vida, né? Para a vida. Para a Né? vida. Então eu vejo assim, nós estamos aqui, essa é a minha visão, né? Eu acho que a gente está no planeta para a gente aprender pelo menos a nos ajudar. Porque amar eu acho muito difícil, quase que impossível, mas pelo menos ajudar o outro, né, nos seus momentos de fragilidade. Né? E outra coisa, a gente só conhece o outro, as outras pessoas de verdade, quando a gente passa
por momentos de fragilidade. Então, uma das coisas que nessa minha trajetória me faz feliz é ver muitos ex-alunos numa situação boa de emprego, de estudo, formados, doutores. Isso me faz feliz. É Né? verdade. Então, acho que, por conta disso, eu acho que a minha vida valeu a pena. Né? O professor nunca deixa de ser professor, né? Nunca deixa. Nunca deixa. Não. Então, é isso, né? A gente encontra com o aluno e vê que o aluno se formou, que o aluno está com família, que o aluno está feliz. Isso também traz muita felicidade. Né, Enda, desculpe, eu falei junto com você, desculpe. Alunos que já têm, ex-alunos que já têm netos. Olha só. Isso é muito verdade. bom. Né? E é isso que nos faz viver. Ser professor é muito bom, embora, né, Ana Paula, na atualidade também uma profissão precarizada. Né? Precarizado. Eles Muito querem precarizado. Mas aí a gente entende, né? Que é o sistema que reprime, o sim, sistema que valoriza mais o policial do que o professor, né? A gente vê isso cada esquina em Miguel Pereira, né? Em Miguel Pereira, o professor não ganha o piso, mas está cheio de policial ganhando percentuais e percentuais e percentuais, né? Que é o Estado de isso. repressão, né? Isso aí. É o estado de repressão, né? Então, Eu, assim, você falou, eu sempre lembro, porque isso me incomoda muito, do ano passado, né? Que esse ano, né? O município perdeu quase R$ 500 mil, exatamente porque os alunos se intitularam todos brancos, né? A maioria não se intitularam pardos ou pretos, né? E aí a gente vê como tudo isso se reflete em todas essas falas que você trouxe hoje para a gente, né? É uma cidade que está se criando uma demanda muito séria social, né? Uma demanda social muito séria a longo prazo. E isso, assim, me incomoda muito. Eu imagino que incomode você ainda mais ainda, porque você vive isso, você sente isso, você tem lugar de fala, né? Então, assim, é bem problemático, né? muito, muito problemático. Então, eu me sinto morando numa cidade que só tem bandido. Porque você tem policiamento em tudo quanto é canto. E eu não sei se foi o ano passado, eu acho que foi, eu fui a Pati e ali no CIEP de Miguel Pereira, ali onde entra para o Guararapes, Guararapes. Guararapes. Eu fiquei assim, eu acho que eu não sei como eu não bati, eu estava dirigindo, dois policiais com um fuzil mirando a rua, a estrada. E, meu Deus, eu fiquei assim, passada. E, meu Deus, o que é isso? Em que lugar nós Nós estamos? estamos. Né? Eu me senti, sabe, assim, numa cidade estranha, né? Em que você não conhece mais as pessoas, você vai a Miguel Pereira. Antigamente a gente encontrava assim 10 pessoas, uma veranista, né? Uhum. Hoje é o contrário. Hoje é o contrário. E pessoas assim, porque nós não estamos acostumados a isso. A gente estava acostumado a se cumprimentar, né? E não tenho, raríssimas vezes eu encontro alguém conhecido. Né? Isso, eu fico chocada. Né? Eu acho que se usassem os livros da mesma forma que eles impõem o fuzil, Sim, a não gente é? estava numa sociedade muito melhor. Muito bem. Mas, Ana Paula, mas eu fiquei impactada. É.
E quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, por quê? A gente tem um país violento, Sim. porque ele começa na violência. O que fizeram com os ancestrais escravizados é uma coisa terrível, e que as pessoas não gostam de ouvir. Né? Aqui, por exemplo, em Pati, onde houve a rebelião, que era a antiga fazenda da freguesia, né, considerada uma das regiões mais cruéis de todo o país. Sim. Então, as escravizadas eram estupradas, tanto que você tem um número grande de estupros no nosso país. Sim. Por conta dessa escravização e por conta desses europeus extremamente cruéis. Né? Tem uma peça da Mariana Crioula, não sei se você assistiu, fizeram lá no Celeiro, já tem um tempo. Né? Então, tem uma cena em que conta-se, né, uma fala, as mulheres das nossas ancestrais eram estupradas. Por quê? Porque elas precisavam engravidar para ter mais escravizados e também para amamentar os filhos dos senhores. As senhoras vão amamentar. E muitas vezes, quando não precisavam, eles já, ainda cortando o cordão umbilical, esganavam aqueles fetos e muitas vezes enterravam vivos. Né? Então, que pessoas são essas? Que pessoas de bem que eles se autodenominam são essas? E haja vista que muito da história europeia, eles fizeram uma apropriação da história egípcia. Né? E o Otep é que é o pai da medicina, não Hipócrates. Né? Eu chamo de Hipócrates. Enfim. Então, nós temos essa história que é apagada. Sim, porque romantiza, naturaliza, né? Isso não é romântico, isso não é legal. Né? E assim, e a gente vai observando essa perpetuação do estupro. Sim. Né? As pessoas ficam impactadas com algo que acontece na Ucrânia. Mas nós vivemos uma guerra cotidiana no Rio de Janeiro. E ninguém se importa porque são pretos. São pretos, Você vai pretos no... e pobres, né? Exatamente. Você anda no Rio de Janeiro, em determinados lugares, os sinais. Quem são as crianças que estão nos sinais? São crianças negras. São pretas. Pretas, pequenas, às vezes. Isso me dá um dó, né? Porque isso é um projeto dos governos. Projeto. Isso é um projeto. Né? Agora, o projeto é acabar com o ensino médio dos pobres. Esse é o grande projeto. Né? Já precarizam os professores, para que desistam ou para que não deem aulas, enfim. E isso é um projeto dos governantes. E o que me dói mais, também por falta do pensamento crítico, você vê pretos e pobres apoiando a extrema-direita. E nem sabem como que começou esquerda e direita. Isso é lá do século XVIII. Quer dizer, Sim. eles não estudam, não sabem. Isso é muito difícil. Porque a ideia é essa, né? Porque à medida que você ensina, que você reconhece a sua história, você cria identidade. À medida que você cria identidade, você vai criar também argumentos. Claro. E eles não querem isso, eles não querem seres pensantes. Não. Isso, assim, e eu sou de uma geração, Ana Paula, da mini saia, que as mães, vocês não vão sair com essa roupa. Ué, o que tem? O Ameriquense, né? Na Inglaterra e tal. Então, nós usávamos, a minha geração, saia curta, short. Meu pai, não, vai sair com isso. Aí a gente batia de frente. Não, vamos e tal.
Então, eu achava que tínhamos mudado o mundo, que dali para frente só ia melhorar, né? Nós seríamos mais livres, né? Mulher dirigindo, né? Quando eu era criança, a mulher não podia usar calça comprida. Ela traz uma... Mulher votando, né? Porque não tem tanto tempo assim. Não tem tanto tempo assim. Então eu vejo a situação não só do nosso país, mas vários outros, eu fico assim, abismada, né? E sempre, eu não vejo evolução. Hoje eu não acredito mais em evolução. Você pega a história humana, as guerras são ocasionadas por que motivo? Grana. Grana, poder, é. Poder financeiro, né? É financeiro. A faixa de gás tem o quê? Petróleo, então eu quero. Ponto. Aí ficam naquelas terra santa porque Sim. Jesus não era nem hebreu para vencer. Sabe? Então, umas coisas, falta de conhecimento Conhecimento. histórico. Isso é história. Né? E nós temos, as escolas não ensinam a história, que lá atrás, há 20 anos, que o governo Lula, né, acho que é de 10.600 alguma coisa, de história afro, depois indígena. Né? Sim. Então, foi como o evento que ocorreu em Pati, em Nova Iguaçu, em várias cidades, né? O Rio de Janeiro é solo preto indígena. O Brasil é solo preto indígena. Preço indígena. Uhum. Né? E não se valoriza. É, porque se cria lei que fica só no papel, né? Porque assim, Exatamente. ele cria a lei de um lado e o outro diminui tempo de aula. Então, como que faz? Né? Porque assim, se eu tenho 2 tempinhos de aula de história, como eu vou dar esse conteúdo todo que está na lei, né? Não tem como. Não tem como. Eles diminuem a carga horária. Sim. Agora, filho da escola pública, filho de preto e pobre, vai ser tipo empreendedorismo. Gente, quem é que empreende? A maioria não tem essa condição. Não tem, é o que eu digo, gente, preto, branco, pobre de modo geral, não entende. Ele sobrevive, Sobrevive. sobrevive, eu digo isso. Exatamente. Não tem que empreender nada. Aí você tem a grande mídia, que é a elite do atraso, né? Então, eu gosto de assistir a Globo, esses canais, só para ter essa visão. Como eles passam as mensagens subliminares. Né? Subliminares, sim. Aí eu fico assim, meu Deus, as pessoas estão acreditando nisso. Aí os coitadinhos são os judeus. Meu Deus. Sim. Palestina. Mas aí você tem que ter discernimento, né? Você tem que ter um pré-conhecimento para saber que aquilo ali está tendo, né? Está sendo parcial, o que a grande maioria não tem, né? Tem, a Esse grande maioria discernimento. não tem esse discernimento. Aí eu fico assim, meu Deus do céu, que tristeza que me dá esse retrocesso. Esse retrocesso. Né? Agora, em literatura, eu não quero dar aula, mas só, né? Mas assim, cada movimento literário reflete um período histórico. Sim. Então, na literatura, esses movimentos literários, então a gente tem ora a razão, ora a emoção. Ora, emoção. Eu acho que a gente está vivendo um momento da emoção, sem a razão. Né? É Então, verdade. não é verdade, Ana É Paula? verdade. Pensando bem, é verdade. Então, eu estava lembrando, assim, eu tenho uma amiga do Rio que a gente se conheceu no curso de mestrado no início dos anos 2000. Né? A gente formou um grupo de estudo, porque passar para o mestrado é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, né? Na UERJ. Então, fizemos um grupo de estudos de tudo, né? E de vez em quando ela vem para cá ou eu vou para lá. Então eu fui para lá em fevereiro e ela estava mudando, aí
foi um operário para instalar a Sky, né, que não tinha. E ele começou a falar, né, você sabe de quem, né? Aí eu fui dar a minha fala, que me deu uma irritação, o cara operário preto, né? É, né? Aí essa minha amiga olhou para mim assim, tipo, fala essa boca, falando com quem? Cala a boca! Aí eu falei, então tá, vou tomar uma cerveja. Aí fiquei tomando cerveja, ele falando as besteiras e eu, né, quieta, porque não dá. é verdade. Então, da minha amiga tem razão, não tem como você dialogar e você não está ganhando para dar aula. Sim. Então fica quieto. Quem se permite ouvir, a gente até fala, né? Mas quem não Mas se permite, a gente tem que ficar quietinha, né? É. Então, para a gente finalizar, eu Falei costumo demais. dizer, eu costumo dizer que para a gente sobreviver numa sociedade tão multifacetada e difícil, né? A Sim, gente tem que criar a nossa própria utopia, nossa utopia sim, pessoal, né? verdade. E como seria a sua utopia? Olha, é um sonho, sabe, irrealizável. Porque eu gostaria de viver numa sociedade em que as pessoas se respeitassem. Eu acho que o respeito é a palavra mágica. Eu posso não concordar com o fulano, mas eu tenho que respeitar a ideia dele. Eu não tenho que bater no cidadão porque ele é de esquerda, porque ele está com uma foto, né, um bottom do Lula, por exemplo. Né? Então, eu acho que a gente está vivendo numa sociedade totalmente sem respeito, até no andar pelas ruas. Né? Se você não sai da frente, você é atropelado. Né? Então, eu acho que respeito a minha utopia e acho que nós, seres humanos, não temos a capacidade de amar o outro. Né? Então, eu acho que o respeito substitui, já que a gente não consegue amar. Então, se eu respeitar o outro, né, nas suas escolhas, né, eu não tenho, né, por exemplo, o que eu tenho a ver com a sexualidade alheia? Nada. Quem sou eu para apontar dedo? Para mim, todas as pessoas fazem o que elas querem. Então, eu acho que isso é falta de respeito. Né? Eu acho que as pessoas devem se vestir da maneira que elas quiserem, desde que não seja um atentado. Eu não posso, por exemplo, sair pelada, até porque eu estou gorda, enfim, vai ser uma coisa horrorosa. Não dá. Né? Mas, assim, se a pessoa tem um corpo nisso, ou achar que deve ficar pelado, sei lá, tem praias, né? Que tem nudismo, acho que no Recreio tem uma praia, acho que é do Pontal, não me lembro bem, tem uma que é nudismo, né? Tudo bem, tá tudo certo, né? Então, eu acho, a minha utopia é isso, é ver as pessoas se respeitarem, né? Sejam essas pessoas homossexuais, pretas, indígenas, gordas, magras, altas, não interessa, seres. Porque os animais chamados irracionais, eu acho que não são irracionais. Para não falar demais, eu sou vizinha aqui do Arley, do bar. Então, ele tem 3 cachorros. Cachorros ou adotados. Acho que são duas cachorras e um cachorro. Então, olha os nomes. Vagabundo, Maiara e Paraíso. Olha que massa. O vagabundo, ele toma conta aqui de casa, porque ele já sabe que eu moro sozinho, que eu fico sozinho. Então, qualquer pessoa que me chame no portão, ele vem correndo e fica ali, ó, assim, ó. O vagabundo é amigo, não tem problema.
Ou então, se eu abro o portão, vou te dar o carro, ele entra, faz uma vistoria no quintal, depois sai. Perspicaz, né? Olha, você veja, um cachorro dito irracional. Irracional. Ele toma conta de mim, toma conta da minha casa. Sim. Teve uma vez que veio um vendedor, né? Que ficou aqui, assim, encostado do portal. Ele veio correndo e ficou assim, do cara. Qual é a sua, né? O que você está fazendo aí? Isso aí. Olha só. E é chamado de irracional. Você sabe que às vezes o vagabundo me emociona. É verdade. Porque, quer dizer, e eu não sou uma pessoa assim, chegada a animais que fica fazendo festas, né, e tal. Não, maltrato, né? E conversa. E aí, vagabundo e tal, né? E a primeira vez que ele veio correndo, porque o cara estava aqui, eu fiquei emocionada. Olha só. É verdade. Né? Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com os animais. Né? Muito, muito. Assim, o mínimo no trato social é o respeito, né? É o mínimo. É o mínimo, né? Do trato social é o respeito. É o respeito. Então, mas está faltando mesmo, Não está né? faltando? Está Não faltando mesmo, entendeu? Às vezes, assim, eu aprendi, de um tempo para cá, eu aprendi que eu abro portas se eu já chego e dou bom dia, boa tarde e boa noite. Seja em qualquer lugar. Você, Verdade. você já abre portas. Então, se eu entro no ônibus, eu dou bom dia, né? E assim, por quê? Porque as pessoas estão ali trabalhando e elas estão vivendo e está passando, né? Então, às vezes, ela nem está aí para uma pessoa que chega e dá bom dia. Mas se você chega e dá o bom dia, ele vira e fala bom dia para você. Então, assim, você abre portas. Aí, às vezes, as pessoas falam assim: ah, em tal loja eu fui maltratado. Aí eu fico pensando: será que a pessoa chegou e falou bom dia, tudo bem? Você pode me ajudar? Né? Será que a pessoa falou isso? Porque, assim, é muito verdade. Depois que eu comecei a ter esse raciocínio para mim, de que eu também eu tenho que ser educada se eu quero que as pessoas sejam educadas comigo, sabe? Assim, porque assim, eu também tenho essa coisa de que você é metida e tal. Não tô nem aí, né? Eu vivo a minha vida como você. Mas assim, se eu tenho o mínimo de respeito com o outro, as coisas mudam completamente, entendeu? Completamente. Eu sou daquelas que dou vaga na minha frente na fila do mercado, eu dou vaga para quem. Eu dou, entendeu? Porque assim, é o mínimo que eu tenho que fazer enquanto cidadã, né? E atravessar as pessoas se precisarem, esses tratos sociais comuns. E o respeito está aí nisso tudo, né? Porque aí as pessoas te agradecem, né? Você já leva um carinho para casa, né? Agora, se você já chegar já rabugento com a pessoa, o que você vai receber da pessoa? A mesma coisa, né? A mesma coisa, entendeu? E as coisas mudam se você começar a respeitar o outro. As coisas mudam muito. E eu acho que você está certíssima, Virginia, da sua utopia ser o respeito, né? Viver numa sociedade em que as pessoas se respeitem, né? Minimamente. Minimamente. Minimamente, o respeito é fundamental. E aí a gente precisa disso na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa família, em todos os lugares, no nosso grupo de amigos, em todos os lugares. Virginia, estou muito feliz por você ter falado com a gente. Com histórias ótimas, histórias tristes, histórias que levam a gente a pensar, a repensar, né? A se reconstruir, como você diz, né? De tentar se colocar no lugar do outro, né? Perceber o outro de uma forma mais delicada, sem julgamentos, né? Você, enquanto mulher, mulher preta, é uma luta constante. Outras pessoas já falaram a mesma coisa aqui no videocast, de que ser mulher é todos os dias, né? Estar lutando por alguma coisa todos os dias. Então, assim, eu super agradeço, nosso coração continua
cheio de coisas novas, de novos pensamentos, né? De novas perspectivas. E assim, vamos que vamos, né? Porque a vida é isso, A vida né? é isso, né? Tem lugar para todo mundo, desde que a gente se respeite. Que a gente se respeite e assim, eu que agradeço, né, o convite, me senti assim, importante, né? Você é importante. Me senti muito importante e respeitada, né? Eu me senti assim. E foi assim, uma surpresa, né? Jamais esperaria, né? Adorei a entrevista do Lélio, né? Eu assisti. Enfim, eu agradeço muito, né? De estar no grupo, né? De ser aceita. Eu fico assim, me sinto, como eu disse, importante para alguém, né? E assim, a vida que segue, e eu penso de verdade, nós estamos sempre em construção, né? Sempre. E isso faz com que nós sejamos seres humanos melhores hoje do que fomos ontem. Né? E é isso, né? E eu espero que nós estreitemos laços, né? Grupo, né? Que possamos sempre ter disponibilidade, disposição para lutar, né? Sim. É uma luta constante. E vamos aí torcer e participar, né? Tem alguns deputados já que vão fazer algum abaixo-assinado em relação ao ensino médio, né? Porque foi vetado, né? Sim. O ensino médio. Eu espero que a gente consiga reverter esse quadro e que a gente consiga reverter também o marco temporal. Exatamente. Povos originários. Continuamente, né? Uma luta Uma luta contínua. Porque as perdas estão sendo gigantescas. Gigantescas. E assim, e os povos originários preservam as florestas. Sim. E têm direito, eles são os habitantes. São os donos de tudo. Né? São os donos de tudo. Né? E estão sempre sendo atacados, mais uma vez, pela ganância. Ganância dessa elite atrasada. Você veja, às vezes, eu não gosto, assim, gosto de assistir novela e, assim, além da distração, me dá eu vejo com um olhar profissional, né? A atual novela da Rede Globo, né? Terra e Paixão, muito interessante, porque um dos personagens centrais é do agronegócio. Né? Então, não sei como a Globo está enfrentando, né, os parceiros de crime, né, digamos assim, e ele representa muito bem essa elite. Eu quero a terra de fulano, vai ser minha, pronto, acabou, eu vou matar, eu vou fazer acontecer. Quer dizer, que o coronelismo continua na forma do agronegócio. Do agronegócio, sim. Né? Só mudou a nomenclatura, né? Só mudou a nomenclatura. Porque essas situações, elas vão se reconstruindo. Não o racismo. Ele está sempre se reconstruindo. De outra forma. De outra forma. Outro dia, eu estou me alongando muito. Outro dia, não, eu vi Você falou ainda do racismo, agora tem o racismo ambiental, que é uma criação desse agronegócio, dessa elite, entendeu? E assim, eu vi uma coisa que me atravessou, né? Que nós estamos sempre sendo atravessadas pelo racismo, enfim. Acho que cantora, que teve o cabelo revistados, cabelo crespo. Vi ontem. E assim, isso é uma coisa recorrente.
Eu não vou falar o nome do lugar, mas eu fui a um centro para fazer um negócio lá, né, mais kardecista e tal. E eu deixei há muito tempo de alisar o cabelo. E como eu fiz, ele cresceu e está crespo mesmo, né? E há muito tempo que não me viam. Você acredita que teve gente, nossa, que cabelão! Nossa, botando a mão. Aí minha sobrinha falou, tia, você é muito boba. Eu teria feito um escarcel. Eu falei, mas eu estava... Ana Paula, que falta de Que respeito. falta de respeito, é. Respeito, botar a mão no meu cabelo para ver se machuca, porque tem aquela Você vê, história de palha de aço, de é. bombril, né? Nossa, olha, aquilo me deixou, sabe, aí me afastei. Nossa, século XXI, né? Século XXI, Século XXI, né? a Vamos pessoa crescer, né? Vamos vai aprender. aprender. E É, assim, pessoas kardecistas, pois né, é. que amam a Jesus, tadinhos, né, que fazem caridade, que dão passe, sabe, Ana Paula? Então, eu vou É, ficar a caridade é só para fazer mídia, né? só para Porque fazer assim, mídia. Que eu caridade acho que a caridade está dentro do coração, né? Você tem que claro, fazer do que você quer fazer e não porque você quer aparecer para o aparecer. outro, né? A caridade é o nosso dia a dia, É, com o funcionário que trabalha para a gente, sim, né? Da gente tratar com respeito, com atenção, com as pessoas que a gente encontra na rua que são pobres e que estão pedindo alguma coisa, você ter o respeito com aquela pessoa e não exatamente. julgar. Ah, eu já vi pessoas falando, ah, moça nova é uma moça que fica na porta, fica por ali no centro, entendeu? Ah, pode trabalhar, Isso. pode Você não sabe trabalhar. da vida da pessoa, cara. Não, e como se trabalho também fosse assim, né? Fosse do nada, assim, É você muito vai lá. simples, É, é. não é, né? Porque se Mas aí precarizou tudo recai novamente no quê? No respeito, o né? respeito Em respeitar as necessidades das pessoas, das as pessoas. possibilidades das pessoas, né? E sem julgamento. Sem julgamento, Eu não sei o exatamente. que levou aquela pessoa, A né? fazer aquilo. É. Que deve ser uma coisa triste. E assim, falando, eu não quero me alongar. É, tem um livro, Quarto de Despesa, da Quarto Maria. de despejo da. Eu, quando li, chorei. É, Ela disse, tem uma frase que ela coloca: a fome é amarela. a fome, né? É amarela. Meus filhos estavam de uma cor assim, amarelada, né? É. Porque, então ela dava farinha com água. Então, como você não ajudar? Então, que pessoas são essas que exploram as Sim. pessoas mais pobres sem dar um alimento, né? Enfim, eu fico emotiva, porque às vezes, quando eu vejo na rua, eu choro. Verdade. No É porque Rio, ninguém tá naquela posição porque quer. porque quer. As pessoas não querem, as pessoas não Não, querem ser pobres, as pessoas não não, querem passar fome. Por favor, eles não querem isso, né? não, ninguém quer Eles não isso. querem. Então é absurdo a gente. Eu já Né? ouvi muitas vezes, não quer trabalhar, quer ficar ali pedindo. Isso, eu Não também já é ouvi. isso. É, não é isso. Olha, e é muito triste a gente ouvir isso, Ana Paula, de professores, né? Uhum. Eu fico assim, meu Deus do céu, que profissionais são essas? O Eu fico pensando, o que será que fala para os nossos filhos em sala de aula? O que será que falam, né? que será que fala? Na rua já tem essa fala horrorosa. Horrorosa. Não é? E assim, nenhum de nós está na pele do outro. Eu adoro meus sobrinhos. Já perdi o meu primeiro sobrinho, mas eu não sei como o meu irmão e a minha cunhada se sentiram, porque eu não estou na pele deles, eu não pari, né? Então eu não posso saber como é que é isso, como é que é você perder um filho. Eu perdi um sobrinho, mas não um filho porque eu nunca tive.
Sim. Então eu não posso julgar, sabe? Eu fico Que irritada. a gente se compadece, mas Claro, não é a mesma coisa. não é a mesma coisa, né? Como eu fui também em Nova Iguaçu com a Neida, que é professora também lá do curso do Enem, num evento, né, antirracista, uma senhora, moradora de uma comunidade, falando sobre a questão da polícia, né? Ela perdeu 2 filhos assassinados. E ela dizendo que então ela ajuda outros jovens, Sim. né? Quer dizer, ela canalizou esse sofrimento. Canalizou a dor para ajudar, né? Então, assim, é muito bom a gente aprender com essas pessoas, né? Se perder 2 filhos Mas inocentes, então, voltamos ao que você iniciou. Só conseguimos aprender se a gente se permitir ouvir. exatamente, exatamente. Aí a gente ouve, né? A gente tem a escuta, né? Que é importante, Importante. né? A gente poder ouvir o outro nas suas dores, né? Então, Uhum. Ana Paula, eu fico assim, quando eu passo ali pelo banco, vejo pessoas falando lá, não quer trabalhar, não quer E trabalhar. assim, sinceramente, a gente não precisa nem ver essas pessoas numa cidade como a nossa, tão pequena, né? A É, gente não precisa ver pessoas não, pedindo na rua, porque nós temos um município que tem condições de abarcar essas pessoas, de atender essas pessoas. é, Então, assim, não precisamos ter que se emocionar ou que se entristecer com essas pessoas, é, porque se o que eles precisam é mínimo diante do que uma gestão municipal pode fazer, entendeu? Então, assim, se eles estão ali, alguma coisa está errada. com Alguma certeza. coisa deu errado aí no meio do caminho, né? É, E a gente precisa cobrar também, né? A é gente o que o precisa padre, cobrar. Quem sim, tem voz tem que se fazer é, ouvir, né? Porque aquelas pessoas às vezes não têm como chegar a ter voz, né? E quem tem que se fazer ouvir em prol daquelas pessoas, né? e eu Virgínia, foi ótimo, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira até conversando. a noite. Pois é. Olha, Olha, foi muito, bom. muito Muito obrigada obrigada. mesmo, tá? Eu Um tenho beijão para todo mundo. O um comitê beijão para agradece vocês. sua presença e ó, vamos lá com o coração cheinho aí Com para certeza. mais uma semana. Tá Mais vindo o uma Natal, né? vez, Ano novo, para mais um ano cheio de coisas boas. com Um certeza. beijão. Um beijo grande. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada, Tônia.